As incoerentes personagens insólitas e narrativas curtas de Miyakoto, as estratégias de construção narrativa e os novos discursos fantásticos. Esse artigo foi apresentado em Coimbra durante um evento do projeto de pesquisa Figuras da Ficção, coordenado pelo professor Dr. Carlos Reis, no Centro de Literatura Portuguesa, na Faculdade de Letras, em dezembro de 2013, veio a ser publicado na Revista de Estudos Literários, que é a revista do Centro de Literatura Portuguesa da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, volume 4, está nas páginas 173 a 187, que veio ao ar, que veio a lume em 2014. O escritor moçambicano Miyakoto foi vencedor, em 2013, no ano da apresentação, do Prêmio Camões, considerado o prêmio literário mais importante no universo das literaturas em língua portuguesa, atribuído anualmente desde 1989 a um autor destacado nas literaturas de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe ou Timor-Leste. Também foi vencedor do Prêmio Internacional Neustadt de Literatura, criado em 1969 e dado a cada 2 anos a um artista pelo conjunto de sua obra. Miyakoto, na verdade, despontou para a literatura em 1983, com o livro de poemas Raiz de Orvalho. Aliás, Miyakoto fez um grande intervalo na poesia e mais recentemente é que volta a ela. Depois, retornando em 1986, 3 anos depois, com o conjunto de contos Vozes Anoitecidas, sem, a partir daí, dar longos intervalos entre os títulos publicados. Ele é, como os demais escritores das ex-colônias portuguesas em África, representante de uma literatura nacional que se pode dizer muito jovem, uma vez que Moçambique, como nação independente, assumindo a língua portuguesa por seu idioma oficial, logo, língua em que o autor escreve e publica, data, na verdade, de 25 de junho de 1975. Assim, sua obra se inscreve, como é óbvio, no universo das tendências contemporâneas. Ainda que recheada de motivos advindos das 2 guerras que assolaram Moçambique, a de libertação contra o inimigo de fora, encerrada em 1975, e a de desestabilização, a guerra civil interna, entre as facções políticas de dentro, que durou de 76 até 1992. A maior parte da narrativa de Miyakoto, independentemente do gênero, sejam crônicas, contos, novelas ou romance, pode se inscrever no fantástico, em seu sentido lato, aquilo que mais ou menos Felipe Furtado, em seus trabalhos posteriores à construção do fantástico narrativa, vai chamar de modo fantástico, dando sequência a uma perspectiva já iniciada antes por N. Bessières, em o seu texto emblemático sobre a literatura fantástica como uma poética da incerteza, que data de 74. Assim, alinhando-se às tendências dos novos discursos fantásticos, esse termo novo discurso fantástico foi, de certa maneira, forjado por Renato Prado Oropesa, ou do fantástico contemporâneo, termo que vai aparecer em Irene Bessières, em Rosalba Campra, em Davi Roas, distinto do clássico, ou tradicional, que foi matizado principalmente pela produção oitocentista e que aparece muito bem estudado por Todorov no seu emblemático, paradigmático, né, a literatura fantástica, a introdução à literatura fantástica, que é originalmente na sua edição em língua francesa de 1970. O semiólogo boliviano Renato Prado Oropesa, falecido em 2011, aliás, defende que no espaço literário há um gênero que apresenta o insólito como um elemento central e característico de sua configuração semiótica. Esse gênero seria para ele o discurso fantástico. Desse modo,
O semiólogo aponta a manifestação do insólito como elemento necessário e essencial para a consecução da narrativa fantástica contemporânea. Segundo ele, os novos discursos fantásticos que a partir do século XX, ao final da sua primeira década, se apresentam, em todos eles o insólito emerge em um clima, por assim dizer, de aparente normalidade. Conforme ele esclarece, nossa hipótese de trabalho é a seguinte: no relato fantástico é evidente a tensão semântica que se estabelece entre a codificação realista. Diz ele, não esqueçamos que o realismo, logo após o seu triunfo sobre o romantismo, é o maior subgênero na literatura universal e o primeiro contexto que, como sistema narrativo, se coloca em oposição ao discurso fantástico. Dizemos que na literatura fantástica é evidente uma ruptura na codificação realista, semelhantemente ao que se dá com o estranho, o que não coaduna com a coerência realista e lhe confere seu valor próprio, contrário à lógica aristotélica racionalista. Desse modo, no seio mesmo do universo racional das coisas surge o incoerente com esse reino, o que chamamos de insólito. A instauração da incoerência frente à racionalidade imanente no sistema literário naturalista, que conduziria, portanto, determinada narrativa ao universo da literatura fantástica, na visão de Prado da Peça, seria produto de procedimentos de construção discursiva, implicando, obviamente, eleição de estratégias. Em suas palavras, trata-se, na verdade, de subversão intencional do que ele vai chamar de elementos da discursivização, por ele distribuídos em temporalização, numa alusão à categoria tempo, espacialização, a categoria espaço, atorialização, a categoria personagem, e níveis de relação pragmática. Estaria ligado às relações entre os sujeitos, leitor e autor, e o objeto narrativo. Exatamente essas estratégias eleitas e aplicadas a essas categorias promoveriam a manifestação do insólito a partir da instauração da incoerência, ou termo que ele prefere usar, da incongruência em suas codificações, em suas composições, em suas estruturações. Elege-se, eu elejo aqui, para o presente trabalho, dentre as categorias narrativas possíveis, a personagem. Segundo Carlos Reis, o valor da personagem como signo interrelacional com os demais signos narrativos acentua sua importância como fator de constituição da semiose literária. Diz Carlos Reis, tende-se a entender a personagem como signo, o que corresponde a acentuar a sua condição de unidade suscetível de delimitação no plano sintagmático e de integração numa rede de relações paradigmáticas. A personagem é localizável e identificável pelo nome próprio, pela caracterização, pelos discursos que anuncia, etc., o que permite associá-la a sentidos temáticos e ideológicos confirmados em função de conexões com outras personagens da minha narrativa e até em função de ligações intertextuais com personagens de outras narrativas. Partindo dessa premissa, inegavelmente, a personagem constitui o elemento dinamizador sobre o qual se desenrola toda a ação e, como não há narrativa sem ação a ser narrada, também não há ação sem que alguma personagem a exerça ou a sofra. Entende-se, portanto, que essa seja a categoria mais necessária à elaboração de um relato, não havendo, na sua ausência, o que relatar. Logo, ainda conforme Reis, observando as implicações entre a personagem e demais categorias, falar na relação conflituosa de uma personagem com o espaço corresponde a mencionar a ação como domínio diegético em que esse conflito se estrutura.
entendida como processo de desenvolvimento de eventos singulares, a ação depende, para sua concretização, da conjugação de, pelo menos, os seguintes elementos. Um ou mais sujeitos que nela se empenham, um tempo em que ela se desenrola, e transformações que propiciam a passagem de certos estados a outros estados. Conclusivamente, pode-se dizer que, assim, unidos, enredo e personagem fazem parte de um todo consensual, onde a personagem deve parecer tão perto do real quanto possível, deve ter vida, ser um ser vivo, aproveitando os limites de sua própria realidade. Entre as narrativas curtas de Miyakoto, muitas são aquelas em que o fenômeno insólito, produto que ele é, de estratégias de construção narrativa que se empregam na elaboração do discurso ficcional, promovendo fissuras, fraturas, ranhuras, rupturas na sua composição incoerente, incongruente com as expectativas do sistema real naturalista. Enfim, muitas narrativas de Miyakoto em que o fenômeno insólito emerge, responsável pela inserção do texto no universo da literatura fantástica, se manifesta a partir da caracterização da personagem. E é, em grande parte delas, a personagem, o elemento que semiotiza o insólito e aparece referida, de maneira direta ou indireta, no título, amplificando, desde ali, sua força significativa. Em seus livros de conto, um deles, mais que os outros, é rico nesse tipo de narrativas. Trata-se de Contos do Nascer da Terra. Não que em seus outros livros de conto não haja recurso semelhante, como são os casos, por exemplo, das narrativas Rosalinda Nenhuma, De Cada Homem é uma Raça, de As Flores de Novidade, O Cachimbo de Felisbento, A Guerra dos Palhaços, A Velha Engolida pela Pedra, O Adivinhador das Mortes, Histórias Abençoadas, Bartoliminha e o Pelicano, Isaura para Sempre Dentro de Mim e Ezequiela, a Humanidade, que estão na Berma de Nenhuma Estrada e outros contos, ou ainda O Homem Cadente em O Fio das Miçangas. E poderíamos continuar aí pensando uma série de outros contos, como O Menino no Sapatinho, haveria um. Mas, enfim, Contos do Nascer da Terra é, de suas coletâneas, aquela que reúne a maior variedade de narrativas que se podem atribuir ao fantástico, com destaque significativo para contos em que o insólito se apresenta na construção da categoria personagem, havendo, em muitos deles, a presença, já no título, de alusão direta, por nomeação ou predicação, a personagem que, seja por sua caracterização, aspectos físicos ou psicológicos, seja pelas ações que desempenha, capacidade atorial, manifesta em si essa categoria personagem, isolada ou solidariamente com outras categorias, o caráter incoerente que permite filiar tal narrativa ao fantástico. Dos contos que compõem o livro que destacamos aqui, pode-se destacar especialmente, como exemplos significativos, o não desaparecimento de Maria Sombrinha, A Gorda Indiana, A Menina, as Aves e o Sangue, O Último Voo do Tucano, A Menina Sem Palavras, Segunda História para a Rita, A Carteira do Crocodilo, O Indiano dos Ovos de Ouro, O Despertar de Jaimão, perfazendo um total de 8 narrativas que atendem à perspectiva que se pretende adotar, qual seja, classificá-los, esses contos, como fantásticos, verificar que é a manifestação da incoerência que os leva ao fantástico, identificar que esta incoerência ou incongruência se dá na categoria personagem e demonstrar que essa personagem, que aparece já antecipada no título, é quem semiotiza o insólito, produto da incoerência, que aparece já referida nela própria, na sua constituição, na sua composição. Reis e Ana Cristina Lopes
observaram a capacidade que o título tem de realçar determinada categoria da narrativa, elemento sígnico de capital importância para a percepção leitora. E apontaram que, entre as categorias que o título destaca, a personagem é aquela que, com mais frequência, é convocada. Na opinião desses dois, a relação do título com a narrativa estabelece-se muitas vezes em função da possibilidade que ele, título, possui de realçar, pela denominação atribuída ao relato, uma certa categoria narrativa, assim, desde logo, colocada em destaque. A personagem é justamente uma dessas categorias, talvez a que com mais frequência é convocada pelo título. São ainda os mesmos dois, Reis e Lopes, que alertam para que é sobretudo o aspecto físico que atrai as atenções da caracterização da personagem e, admitindo-se tal assertiva como fator determinante, seria oportuno eleger, para ilustrar esse trabalho, entre as narrativas de conto do Nascer da Terra já destacadas, o não desaparecimento de Maria Sombrinha, ou A Gorda Indiana, ou A Menina e as Aves e o Sangue, ou O Último Voo do Tucano, ou A Carteira de Crocodilo, ou O Indiano dos Ovos de Ouro, por responderem estruturalmente ao que aqui se pretende. A escolha recairá, entretanto, sobre o não desaparecimento de Maria Sombrinha. Não por qualquer primazia em relação aos demais contos, senão que por ser o relato com que se abre o volume publicado por Miyakoto. Parênteses, num livro que publiquei, produto da minha pesquisa de pós-doutorado, supervisionada por Jane Fraga Tutiquian, da Federal do Rio Grande do Sul, volume dedicado a pensar a obra do Miyakoto nesse universo do fantástico lato sensu, um capítulo que trata exclusivamente da personagem, é um capítulo que teve por sua base de leitura crítico-interpretativa exatamente A Gorda Indiana. O narrador de Um Não Desaparecimento de Maria Sombrinha, em função heterodiegética, distoante de que, como Todorov, autodiegético, e Furtado, homodiegético, sugeriram fosse ideal para o gênero fantástico, inicia dizendo que já muita coisa foi vista nesse mundo, mas nunca se encontrou nada mais triste que um caixão pequenino. Vindo logo a seguir, a antecipar alguma possível surpresa para o leitor, pois alerta que pense antemanualmente que esta história arrisca conter morte de criança. Veremos a verdade dessa tristeza. E dando fecho ao primeiro parágrafo, como invocação do camaleão, antropomorfizado, falando, semelhante ao que se dá nas fábulas, e, por isso, sendo porta-voz da chave enigmática da narrativa, finaliza. Como diz o camaleão, em frente para apanhar o que ficou para trás. Adiante, a caracterização que o narrador fará do cenário social, equiparando ao comum, ao corriqueiro, ao cotidiano, ao esperável, garantirá a verossimilhança necessária para que se imagine que a maior parte do texto pertença ao real, como nós o entendemos, lógica e racionalmente, ou seja, por esse real, provocada, configurando um conjunto de criaturas vivas, no qual se instalará um insólito, produto de incoerências, de incongruências, construídas, instaladas, instauradas, tanto na composição das personagens, quanto na ambivalência por elas ocupada. Assim, ele, o narrador, conta que deu-se o caso numa família pobre, tão pobre que nem tinha doenças, dessas que se morrem mesmo saudável. Não sendo, pois, espantável que essa narração acabe em luto. Em todo o mundo, os pobres têm essa mania de morrerem muito. Um dos mistérios dos lares famintos é falecerem tantos parentes e a família aumentar cada vez mais. Essa era a família de Maria Sombrinha que vivia em tais misérias. Conforme apontou Todorov,
no início da narrativa fantástica, há sempre uma situação estável. As personagens formam uma configuração que pode ser móvel, mas que mantém, no entanto, intactos um certo número de traços fundamentais, como se dá em um não desaparecimento de Maria Sombrinha. Todavia, como observa o mesmo Todorov, a seguir sobrevém alguma coisa que rompe esta calma, que introduz um desequilíbrio, ou, se quisermos, um equilíbrio negativo. E tal acontece nesse relato de Miyakoto, no exato instante em que tudo começou com o pai de Maria Sombrinha. Seguindo o ritual rotineiro, ele se sentou uma noite à cabeceira da mesa, fez as rezas e olhou o tempo vazio. Epa! Esta mesa está a diminuir. Mas nenhuma das demais personagens acreditou. Nenhuma deu razão às suas falas. Ele, contudo, ao se preparar para dormir, apontou o leito e chamou a mulher. Esta cama cada dia está mais pequena. Um dia desses não tenho onde deitar. Não há qualquer indício textual que permita ao leitor concluir pela diminuição da mesa ou da cama, nem de demais elementos que compõem o cenário narrativo. A despeito das falas do pai de Maria Sombrinha, assim, seria lícito sugerir que se tratasse de alguma alucinação, algum devaneio, algo que pudesse se situar no plano da linguagem metafórica, figurada. Entretanto, por fim, sua visão minguante aconteceu com Sombrinha. Ele via o tamanho dela acanhar, mais e mais pequenita, e se queixava pressentimental. Esta menina está-se a enxugar no poente. Ainda assim, todos se riam, achando que o pai cada vez piorava. E, face ao riso, o homem se remeteu à ausência, se transferiu para as traseiras, se anichou entre desperdício e desembrulhos. A ordem lógica e natural estaria mantida, ou não se teria rompido. Não fosse a efetiva instauração da incoerência, da incongruência na personagem. Como revela o narrador, Maria Sombrinha era ainda menos que adolescente, dada somente a brincriações, sendo ainda tão menina. Contudo, um certo dia ela se barrigou, carregada de outrem. Noutros termos, ela se apresentou grávida. 9 meses depois, se estreava a mãe. Sem ter idade para ser filha, como podia desempenhar maternidades? A narrativa poderia levar à suposição de se tratasse apenas de linguagem arrevessada, cujo objetivo fosse criticar o fato de uma menina, tão menina, haver se dado sexualmente e estar grávida. Tome-se, no entanto, de empréstimo, para reiterar a surpresa esperada, as artimanhas do narrador, que anuncia: adiante, diria o camaleônico réptil. Maria Sombrinha deu à luz. A criancinha nasceu de simples escorregão, tão minusculinha que era. A menina pesava tão nada que a mãe se esquecia dela em todo lado. Tão pequenina, deram o nome à menininha Maria Brisa. Mais uma vez, o insólito ficcional se manifesta, produto de nova incoerência, incongruência, reforçando a anteriormente verificada na gravidez de Maria Sombrinha e prenunciada nas falas de seu pai, que havia diminuído de tamanho. Conforme o narrador conta, certa vez repararam em Maria Brisa, porque a barriguinha dela crescia, parecia uma lua em estação cheia. Sombrinha ainda devaneou. Deveria ser um vazio mal digerido, gases crescentes, arrotos tontos. Mas depois, os seios lhe incharam e concluíram, entre mente e arrepião, a recém-nascida estava grávida. E, de fato, nem tardaram os 9 meses. Maria Brisa dava à luz, e Maria Sombrinha acendia a mãe e a avó quase em mesma ocasião. Sombrinha
passou a tratar de igual seus rebentinhos, a filha e a filha da filha, uma pendendo em cada pequenino seio. Não resta mais dúvida, já que as tentativas de racionalizar não resolvem a questão, uma vez que não era um vazio mal digerido, nem gases crescentes a rotos tontos, de que no universo do real narrativo, Maria Sombrinha, sem idade para tal, sem sequer ter atingido a adolescência, engravidara inexplicavelmente e dera à luz a uma menina muitíssimo menor que si, Maria Brisa. A menina, que nem vento lembrava, simples aragem, ainda recém-nascida, semelhantemente à mãe, também engravida, amplificando o caráter incoerente do fenômeno insólito. Veja-se que a gravidez de Maria Brisa acumula outro aspecto incoerente, que é o fato de, como observa despretensiosamente o narrador, não durar nem 9 meses. Mas a verossimilhança narrativa interna se mantém, uma vez que as relações de parentesco são referidas com logicidade. Não se rompe todas as barreiras, instituindo-se um mundo completamente impossível. E a amamentação, ato de alimentar o bebê, é necessária e realizada, a ponto de a mãe, a avó, amamentar, de uma só vez, nos 2 seios, como toda mulher os tem, tanto a filha recém-nascida, quanto a neta recém-nascidíssima. Sem explicações necessárias, porque não são possíveis, o narrador revela que a família deu-se conta, então, de que o pai antes anunciara. Sombrinha, afinal das contas, sempre se confirmava regredindo. De dia para dia, ela ia ficando sempre menorzita, não havia que iludir. As roupas iam sobrando, o leite ia crescendo, até que ficou do mesmo tamanho da filha, mas não se quedou por ali. Continuou definhando a ponto de competir com a neta. O fenômeno insólito encontra-se instaurado e concentrado na personagem principal, Maria Sombrinha, que empresta seu nome ao título do conto. Devido às incoerências que caracterizam tanto as ações que ela sofre como personagem, quanto as que involuntariamente executa, mas por extensão, ainda se fixa na configuração física da personagem filha-neta, Maria Brisa. Assim, tem-se que os parentes acreditaram que ela chegara ao mínimo, mas afinal ainda continuava a reduzir-se, até que ficou do tamanho de unha negra. A mãe, as primas, as tias a procuravam, agulha em campinzal, encontravam-na em meio de um anônimo buraco e lhe deixavam cair uma gota de leite. Não deite demais, que ainda ela se afoga. Vê-se mais uma vez que as ações procuram harmonizar a desordem vigente, sempre com saídas ajustáveis à realidade que se tem instaurada no universo diegético. Tudo estaria, podia-se crer, tornado possível no mundo dos personagens, sem que, em momento algum, no decorrer do relato, despontassem dúvidas, hesitações, incertezas, ambiguidades, quanto às afirmações que davam contorno às incoerências irrompidas, fazendo com que se instaurasse um insólito ficcional, característica essencial, como observou Prado Oropesa, aos novos discursos fantásticos, dentre os quais se inscreve a ficção de Miyakoto. Porém, ainda havia algo por vir, e, um dia, a menina se extinguiu em idimensão. Sombrinha era incontemplável a vistas nuas. Os parentes entraram em desespero e se perguntaram como iriam ficar as 2 orfãozinhas, ainda na gengivação do leite. Diante disso, a mãe de Maria Sombrinha ordenou que se fosse ao quintal e se trouxesse o pai esquecido. E assim se fez. E o velho entrou sem entender o motivo do chamamento, mas assim que passou a porta, ele olhou o nada e chamou em encantado sorriso: Sombrinha, que faz você nessa poeirinha?
sua atitude, de traços não menos incoerentes do que as outras que demarcaram o percurso narrativo de um não desaparecimento de Maria Sombrinha, repõe insolitamente a ordem no desfecho da história, sem, ainda assim, apresentar qualquer explicação, racional ou não, para os fenômenos distoantes da realidade referencial, que, embora não questionada ao longo do texto, é sempre apresentada como contraponto ao que nele acontece, de incoerente, de incongruente. O pai de Maria Sombrinha pegou numa imperceptível luzinha e suspendeu-a no vazio dos braços. Venha cá que eu vou cuidar de si, murmurou enquanto regressava para o quintal da casa. Todorov destacou que, no Fantástico, fechado o livro, a ambiguidade permanecerá. Pode-se, por fim, propor que essa narrativa de Miyakoto instaure e perpetue, em seu todo, uma série de situações incoerentes, incongruentes, fazendo emergir uma vastidão de sentidos ambíguos, incertos, cujo aporte sejam os fenômenos insólitos verificáveis na categoria personagem, nomeadamente em Maria Sombrinha, protagonista invocada no título. Logo, seria, dessa maneira, possível afirmar que esse texto de Miyakoto se trata de um texto em que personagens insólitas, produtos de estratégias de construção narrativas empregadas pelo autor, levam a sua inclusão no universo ficcional dos novos discursos fantásticos. A bibliografia básica inclui El Relato Fantástico, forma mista de caso e adivinhança, de Irene Bessières, que está em Teorias do Fantástico, cuja introdução, a compilação, a biografia e a organização é de Davi Roas, publicado em Madrid pela Arcos Libros em 2001. Território da Ficción, Lo Fantástico, maravilhosa obra de Rosalba Campa, publicada em Salamanca pela Renascimento, 2008. A Construção do Fantástico Narrativa, de Filipe Furtado, publicado pela Livros Horizonte em Lisboa, 1980. O verbete Personagem, de Ruth Miguel, que está no E-Dicionário de Termos Literários, EDICT, coordenado por Carlos Ceia, publicação da Universidade Nova de Lisboa. El Discurso Fantástico Contemporâneo, Tensión Semântica e Efecto Estético, que é de Renato Prada Oropesa, e está na revista Semioses 2, México, número 3, publicada no período entre janeiro e junho de 2006. O Conhecimento da Literatura, Introdução a Estudos Literários, que é de Carlos Reis, cuja edição que utilizamos foi publicada em Coimbra pela Almedina, uma edição brasileira publicada pela editora da PUC do Rio Grande do Sul. O Dicionário de Narratologia, do Carlos Reis e da Ana Cristina Lopes, publicado em Coimbra pela Almedina também. Livro premiado de Davi Roas, Traz los Limites do Real, Una Definición de lo Fantástico, publicado em Madrid, Páginas de Espuma, em 2011. E o paradigmático e emblemático Introdução à Literatura Fantástica, do Tezevetan Todorov, a edição que utilizamos, publicada em São Paulo pela Perspectiva. Espero ter sido entendido, ter contribuído. Obrigado.